Dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que você vai ver esse vídeo, mas eu sou o Daniel, eu estou fazendo o curso de Técnico em Meio Ambiente no IFCE Campus Acaraú e esse vídeo é para a disciplina de Ecologia do professor Moacir. Bem, a minha equipe ela ficou encarregada de explicar sobre o plástico, então eu vou falar um pouquinho sobre plástico, a sua história, para ajudar a compreender o assunto. Bem, vamos lá. O plástico vem das resinas derivadas do petróleo e pertence ao grupo dos polímeros, moléculas muito grandes com características especiais e variadas. A palavra plástico tem origem grega e significa aquilo que pode ser moldado. Tá? Uma importante característica do plástico é manter sua forma depois que é moldado. Bem, existem alguns tipos de plástico. Existem muitas formas de plástico, os mais rígidos, os fininhos, os fáceis de amassar, os transparentes, etc. São várias formas. São divididos em dois grupos. Os, os grupos são aqueles termoplásticos, que são, quando aquecido, ele acaba, digamos, diminuindo, ficando mais mole. É muito utilizado em fiação, quando você faz a junção de dois fios, aí você bota um termoplástico e quando você aquece, ele acaba isolando aquele fio. E temos também os termorrígidos, que já é o contrário, quando você aquece esse plástico, ele endurece. São esses dois tipos, termoplásticos e termorrígidos. Bem, no Brasil, o uso de embalagens PET está crescendo bastante. Está substituindo muitas embalagens comuns que eram utilizadas, ainda são utilizadas, mas o plástico está substituindo elas, como latas e outras coisas. A minha equipe vai continuar aí o trabalho e vai incrementar o que eu acabei de falar aqui sobre o plástico. Obrigado e boa aula aí com o resto da equipe. Olá, né? Dando aí continuidade ao trabalho que foi apresentado aí pelo Daniel, né? Falando agora em geral da poluição plástica, tenho aqui algumas informações para vocês, complementando o trabalho, né? Sabemos que a poluição plástica é um dos problemas ambientais mais comuns, infelizmente, atualmente. É uma das poluições que vem agravando-se cada vez mais, porque o consumo de plástico vem aumentando, infelizmente. Mas vamos lá, né? Falar um pouco deste material que já foi, como foi falado anteriormente, né, pelo meu colega Daniel. O plástico foi produzido na década de 50, começou a ter sua produção em grande escala. E desde de lá, então, convivemos com plástico, né? Nós trabalhamos com plástico, caneta, alho, poliéster, nas nossas roupas, nossos carros, embalagem, né, diversos produtos, com sacola de supermercado. O problema é que este material está aqui hoje, ainda estará amanhã, próximo ano, daqui a 4 séculos seguintes. O plástico, ele demora cerca de 400 anos para entrar em decomposição, dependendo do tipo do plástico. Então, nós temos um problema ambiental muito grande. A produção do plástico se concentra em um nível muito alto. Apenas em 2015 já foram produzidos cerca de 381 milhões de toneladas de plástico em todo o mundo. E neste mesmo ano, os seus resíduos foram divididos da seguinte maneira. Para você ter uma ideia, 19% foi reciclado, 25% incinerado, que não é o correto, 50%, 55% descartado no ambiente, infelizmente, jogado no lixo. Mais da metade de milhões de toneladas de lixo plástico foi simplesmente rejeitado. O que é que você percebe? Esse material foi jogado em lixões, aterro, até mesmo no oceano. Hoje, 4 anos depois, ainda estão poluindo o meio ambiente. Ainda hoje, você encontra, se você for no lixão, vai encontrar o plástico produzido há décadas atrás nos aterros. No oceano, você encontra nas praias, está sendo comum encontrar resíduo plástico trazido de outros continentes e foram produzidos há anos atrás. Essa produção só cresceu desde então, tá? O plástico, cada ano que passa, a produção cresce.
A indústria do plástico foi estimada em 4 trilhões de dólares, um investimento altamente lucrativo. Gera atualmente mais de 300 milhões de toneladas de produtos por ano. E quase a metade de tudo isso é plástico descartável, porque acabou o consumo, é jogado fora, não é reutilizado. Significa que milhões de toneladas são feitas e logo de seguida jogadas fora. Só que no Brasil, por exemplo, produz-se 0,17 kg de lixo plástico por pessoa todo dia. Este número, o montante, chega até 10 milhões de toneladas por ano. Então, os números são alarmantes, não demonstram melhorar, mas o que faz em relação a todo o plástico? Nós sabemos que quanto mais a área urbana, maior a produção de plástico. Infelizmente, o crescimento urbano induz a uma demanda por plástico. E estamos cada vez mais poluindo o ambiente. A culpa pelo consumo desresfriado não pode ser disfarçada pela reciclagem, afinal, nem todos os produtos plásticos podem ser reciclados. Infelizmente, a composição química impede. Esse processo ou é muito caro, né? Até que é possível fazer uma reciclagem, só que o custo é muito caro. Por exemplo, o isopor. Só é 2% que é plástico, o resto é ar. Então é muito caro quebrar o isopor para tirar o plástico, é muito inviável. Esse processo ainda faz que muito para aliviar a crise da poluição do plástico, a reciclagem, né? Essencial. Apesar que a produção começou na década de 50 e cresceu até hoje. E a verdade é que nós temos que nós não conseguimos reciclar nem 1/10 de todo o plástico produzido desde então. E aí, para nós ter um gráfico real, nós temos aqui o crescimento do plástico. De 1955, tinha 4 milhões. 10 anos depois, passou para 17 milhões. Passou para 46 milhões. Na década de 80, já tinha 90 milhões. Em 95, quase 170 milhões. Depois passou para 380 milhões. E aqui você percebe o plástico, né? A diferença, ok? Mais de 100 anos, uma garrafa PET, um saco plástico entre 40 e 50 anos. Então, você percebe uma variação entre o plástico, ok? E agora minha colega vai dar continuidade aos problemas ambientais gerados pelo plástico, ok? O impacto ambiental do lixo plástico no oceano e, consequentemente, na cadeia alimentar no formato de microplástico e nanoplástico vem prejudicando diversos organismos, inclusive humanos. Isso tornou-se uma verdadeira preocupação ambiental para governos, cientistas, ONGs e pessoas comuns do mundo inteiro. Diferentes tipos de plásticos marinhos acabam em partes diferentes da cadeia alimentar. Sacolas de plástico, por exemplo, se parecem com águas-vivas e são consumidas pelas tartarugas. O plástico que está presente em todo o planeta foi levado para as praias mais remotas e se acumulam em regiões distantes, sendo descoberto em organismos mortos, desde peixes até pássaros e baleias. O futuro não nos reserva boas notícias, já que a produção mundial de plástico cresce constantemente há mais de meio século, passando de aproximadamente 1,9 toneladas em 1950 para cerca de 330 milhões de toneladas em 2013. O Banco Mundial estima que 1,4 bilhões de toneladas de lixo são geradas globalmente a cada ano. E desse total, 10% é plástico. A Organização Marítima Internacional proibiu o despejo de resíduos de plástico e também da maioria dos outros lixos no mar. No entanto, mesmo que seja descartado corretamente, uma parte do plástico que deveria ser depositado em aterros, incinerado ou reciclado, escapa para o meio ambiente. E uma fração considerável desse plástico que escapa acaba no oceano. Testes laboratoriais mostram que os aditivos químicos, poluentes e metais absorvidos nas superfícies do plástico ingerido podem desossar e se transferir para as tripas e os tecidos dos organismos marinhos. Entretanto, no caso dos humanos, o plástico não prejudica o organismo, somente pela sua entrada na cadeia alimentar.
mas também pela transferência de substâncias perigosas de embalagens para os alimentos. Esse é o caso do plástico feito a partir do bisfenol. Meu nome é Eliana Conjeturari e eu vou falar sobre os microplásticos. Os microplásticos, eles são pequenos pedaços de plástico de tamanho inferior a 5 milímetros. Eles podem ser de origem primária ou origem secundária. Os de origem primária são aqueles provenientes das indústrias e das residências. Eles geralmente são liberados através das águas, das indústrias e das residências. Esses de origem primária, eles são chamados de pellets. Eles são pequenas esferas plásticas e eles geralmente estão inclusos em materiais tipo cosméticos, em produtos de higiene pessoal. Ele também está presente em microesferas dos tecidos sintéticos. As de origem secundária, eles são aqueles pedaços de plástico que eram de tamanho maior e sofreram um processo de degradação e acabaram se fragmentando em pequenos pedaços de plástico desse tamanho que tem que ser inferior a 5 milímetros. Eles podem ser provenientes de alguns processos de degradação, como a biodegradação, que é por meio de ação de micro-organismos, por fotodegradação, que é através da incidência de raios UV, a degradação termal, que sofre influência da variação da temperatura, degradação termooxidativa, que é através da oxidação em temperaturas moderadas, e também através de processos de hidrólise, que é uma reação química com a água. Esses microplásticos, eles são tóxicos aos seres vivos, porque devido ao tamanho deles, eles absorvem compostos de alta toxicidade, como os metais pesados. Eles prejudicam muito os biomas, porque como eles são de tamanho muito pequenos, eles acabam sendo ingeridos pelas espécies que acabam morrendo, ou porque elas ficam engasgadas, ou porque acaba ou da asfixia neles, ou por lesão nos órgãos internos dos animais. E ele pode ser tóxico ao ser humano, porque é assim, a cadeia dele vai funcionar mais ou menos assim. Um plâncton ou um animal pequeno, ele vai ingerir esse microplástico contaminado. E aí vai vir um peixe maior que vai se alimentar desse plâncton ou desse animal pequeno que já está contaminado com microplástico e com isso ele se contamina também. E aí após uma pessoa vai acabar comendo aquele peixe que é de tamanho maior, que já se contaminou do peixe menor, e aí a gente acaba se contaminando também. Só que assim, como são pedaços muito pequenos, às vezes do processo, você vai conseguir ver os efeitos mais adiante. Porque assim, eles acabam trazendo problemas no sistema nervoso central, eles acabam trazendo problemas bem quando você ingere pequenas toxinas, de acordo com o tempo, ela vai acabar trazendo problemas. Mais adiante, o meu colega Paulo, ele vai falar um pouco mais sobre as consequências do microplástico no meio ambiente. Olá, eu me chamo Paulo Roberto Araújo dos Santos e vou falar um pouco sobre os impactos ambientais causados pelo microplástico. Ainda que seja absurdamente minúsculo e invisível a olho nu, o microplástico é um dos principais responsáveis pela poluição dos oceanos. Muitas vezes o plástico chega aos mares por conta de desgastes incorretos. Na natureza, eles passam por uma quebra mecânica realizada pela chuva, pelas ondas do mar e pelos ventos, fazendo com que se fragmentem em pequenas partículas plásticas. Impactos ambientais do microplástico. Se nada for feito, até 2050, os oceanos terão mais plásticos do que peixe. Isso pode acontecer porque entre 2% e 5% de todo o plástico produzido no mundo acaba sendo despejado nos oceanos em forma de resíduos. O microplástico, por sua vez,
altera a composição de certas partes dos oceanos, prejudicando o ecossistema e toda uma região. Devido ao descarte incorreto, plânctons e pequenos animais acabam se alimentando destes plásticos. Quando não morrem por asfixia, os animais chegam a sofrer lesões em órgãos internos e até o bloqueio gastrointestinal. Seja no ambiente de água doce, seja no ambiente de água salgada, os microplásticos acabam prejudicando o bioma, principalmente a cadeia alimentar, já que causam a morte de muitas espécies. Infelizmente, a poluição por microplástico não fica restrita apenas aos oceanos. O plástico está em todo lugar, da sola do sapato ao ar. E engana-se, porém, quem pensa que o microplástico traz risco apenas à fauna aquática. Os microplásticos ainda podem causar intoxicação aos seres vivos, já que possui grande capacidade de absorver metais pesados, entre outros componentes de alta toxicidade. Desta maneira, ao serem comidos por peixes maiores, propagam esta intoxicação. E no fim da cadeia alimentar, estamos nós, seres humanos, que nos alimentamos desses peixes maiores. Quando consumimos essas partículas, ingerimos também o bisfenol. Essa substância está associada a várias doenças, como diabetes, a síndrome do ovário do policístico, cânceres, infertilidades, doenças cardíacas, aborto, entre muitas outras doenças. Como diminuir a contaminação por microplásticos? Cientes dos impactos negativos do microplástico ao meio ambiente, especialmente a poluição dos oceanos, neste sentido, trarei dicas para diminuir a contaminação por microplástico. Utilizar menos plásticos, reutilizar e reciclar plásticos, contribuir para o crescimento da coleta seletiva, conscientizar-se que suas ações contribuem com o destino de nossa espécie e daqueles que conosco coabitam o planeta. Estes são passos simples e eficazes para ajudarmos o planeta Terra, nossa morada coletiva, a não sofrer mais com microplástico ou qualquer coisa que traga sérios danos ao nosso ecossistema.